Cumprimento os irmãos com paz do Senhor. Estão todos aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu tenho uma pergunta para você aqui nessa tarde. Quantos aqui cantam? Quantos aqui podem cantar? Levanta a mão comigo. Ó, gostei. Muitas mãos estiveram levantadas. E eu gostaria que nesse momento você virasse para o irmão aí que está do seu lado e falasse para ele com convicção: você foi chamado para cantar. Vira para outro e fala a mesma coisa: você foi chamado para cantar. É comum que quando nós fazemos essa pergunta, talvez algumas mãos elas são ligeiras em serem levantadas, outras timidamente se levantam e alguns ficam um pouco temerosos em dizer se canta ou não e fica com a mãozinha mais baixa. E isso é comum, porque muitas vezes nós achamos que precisamos atingir um certo padrão para dizer que conseguimos fazer algo. E às vezes a gente se limita por padrões que nós mesmos inventamos. Mas nessa tarde eu quero dizer para você que você é alguém que pode cantar. Amém? Independente da função que você exerce na igreja, independente do que disseram sobre a sua voz, se você tem um timbre bonito ou um timbre não tão afinado, você foi chamado para cantar. Amém? E eu queria começar compartilhando de um sentimento que eu carreguei durante alguns anos na minha caminhada de fé. Durante muitos anos eu confundi o que era ministério e o que era dom e o que era talento. E isso por muito tempo causou muita confusão na minha mente. Me limitou de viver muitos aspectos da minha vida com o Senhor. Me limitou bastante. Muitas vezes nós crescemos acostumados em ouvir dizer: o ministério de fulano é o louvor, ele é chamado para cantar. O ministério de fulano ele é pregador da palavra. E aí a gente começa a afunilar o ministério, ou desejar uma carreira no reino de Deus baseado nisso, no talento, na habilidade que nós temos. Então, fulano tem o ministério do louvor, fulano tem o ministério da palavra. E às vezes as outras atividades que são desenvolvidas no reino de Deus, elas, de forma ingênua, podemos falar assim, elas são colocadas como que em um nível mais baixo, em uma classe mais rebaixada. Já compartilharam desse sentimento? Mas hoje eu estou aqui para dizer que o Senhor, Ele limitou apenas 5 ministérios. 5 ministérios estão escritos na palavra: pastor, mestre, apóstolo, evangelista e profeta. Esses são os 5 ministérios que o Senhor derramou sobre a igreja do Senhor. Mas além dos ministérios, o Senhor derramou dons e talentos sobre nós. E durante a nossa caminhada de fé, nós confundimos talento, dom com ministério. E durante muito tempo, eu sempre gostei de cantar, sempre cantei com a minha irmã, sempre de dupla, porque eu sempre fui muito vergonhosa e aí eu cantava só de dupla. Eu só vou se ela for junto comigo, porque ela sempre teve a voz mais firme, assim, um timbre mais potente. E aí quando chegou sempre na infância a gente cantava, quando chegou na adolescência eu comecei a ter esses conflitos. Mas o meu ministério não é louvor, eu não sei, eu estou confusa. Eu gosto da palavra também, eu amo ensinar a palavra. E aí, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que cantar ou eu tenho que pregar? E durante algum tempo eu me limitei por conta dessa má interpretação. E aí eu fui deixando de cantar, fui deixando de louvar, para entender que aquilo não era o meu chamado, não era o meu ministério. E aí o Senhor foi trazendo a luz da palavra, a revelação da palavra. Por isso que a importância de nós lermos e entendermos aquilo que Ele deixou para nós. E aí um dia conversando com um pastor, ele foi e me explicou. Ele falou: Taine, seu ministério é mestre. Quem me conhece aqui, eu sou professora, de fato, na minha
na minha vida profissional, como vocação, e fazendo o teste, tem um teste, tá? Dos 5 ministérios, você pode procurar, saber se você ainda não sabe qual que é o seu. E ele falou assim, seu ministério é o mestre. Eu falei, tá, então eu só posso pregar. Ele falou, não, você está entendendo tudo errado. O ministério de mestre, ele pode ser aplicado em qualquer área da igreja. O pastor já explicou isso aqui para a gente. Nós denominamos ministério infantil, ministério do louvor, ministério das mulheres, mas, na verdade, eles não são ministérios, são departamentos, né, que nós dividimos para nos organizarmos melhor, e nós chamamos de ministério. Mas ministério, de fato, são esses 5 que eu falei. Pastor, mestre, evangelista, profeta e apóstolo. E ele falou assim para mim, Taine, você é mestre, mas você pode ser mestre em qualquer área da igreja. Você pode ser mestre lá com as crianças, você pode ser mestre, se você estiver servindo na portaria, você pode ser mestre na escola bíblica, você pode ser mestre no louvor, você pode ser mestre onde você for. E aquilo foi um destravar na minha vida. Mas eu ainda continuei sem algumas convicções no meu coração. Tá, mas eu não me sinto tão capacitada para cantar. Será mesmo que eu devo cantar? E em uma das salas de oração aqui, eu até compartilhei desse testemunho que, durante muitos anos, eu ficava perguntando para o Senhor. Sou muito questionadora. E eu ficava, Senhor, como é mesmo que eu tenho que adorar? Como é mesmo a expressão de adoração que eu devo exercer enquanto eu estou no culto, enquanto eu estou adorando o Senhor lá no meu quarto? E nós sabemos que a igreja do Senhor, ela é diversa e existem igrejas que são mais fervorosas, né? Existem os dons que são mais aparentes em alguns ministérios. Nós somos uma igreja pentecostal, então nós vamos ver isso comumente. Existem igrejas que não têm, né, muito desse costume. E então, existem comunidades que são mais quietinhos, existem comunidades que batem palmas, existem comunidades que saltam quando estão cantando, existem comunidades que falam em línguas estranhas, existem comunidades que gritam, que dançam na presença do Senhor. E eu ficava, ainda estou confusa, Senhor. Será mesmo que eu tenho que cantar? E quando eu estou cantando, quando eu estou adorando, claro, nós já falamos aqui que a adoração não se limita ao louvor, mas é uma forma de expressão de adoração. E eu ficava, será que eu tenho mesmo que levantar a mão? Será que eu tenho que bater palmas? Como é que eu tenho que me comportar? E o Senhor foi trazendo convicção ao meu coração. E durante esse processo, Ele me fez entender que muitas vezes nós, como igreja, deixamos de experimentar algo poderoso da parte dEle, por faltar convicção no nosso coração, daquilo que nós temos que fazer na presença dEle. Mas hoje eu quero compartilhar o que o Senhor falou comigo. E a partir de hoje, nessa tarde, se existe alguém assim, que ainda existem dúvidas no coração acerca de como deve se portar diante do Senhor, se deve ou não louvar ao Senhor, se foi chamado ou não para cantar, hoje você vai sair daqui convicto, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero começar dizendo para você que sua canção e o seu som não foram feitos para serem silenciados. Você foi chamado para cantar. Deus não te deu uma voz à toa. Ele gosta de ouvir cada um dos seus filhos louvando o nome dEle. Eu não sei se você sabe, mas existem 400 vezes na Bíblia o chamado de cantar. Eu não estou falando que é um convite, que é... se você tiver vontade, quando você estiver bem feliz, quando você chegar àquela vitória, você vai para a igreja e você canta, você louva. Não. Existem 400 vezes na palavra de Deus que está falando assim, louve, cantai, apresentai-vos a Ele com louvor. É mandamento, é ordem do Senhor. Então, se você tinha dúvida, se você podia ou não, se você deveria ou não, hoje eu estou te dizendo, você tem um chamado para cantar. E quando o Senhor colocou esse tema no nosso coração, foi justamente para trazer esse entendimento, que o louvor não está restrito aos profissionais do púlpito, a quem tem uma linda voz, a quem tem um lindo timbre, mas é um chamado para todos nós, para todos nós. Eu vou ler alguns textos aqui,
apenas para confirmar a minha fala, Efésios capítulo 5, verso 19 diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, o louvor no culto não é algo que foi inventado, que foi criado, que é algo moderno. Não. Desde a igreja primitiva, o Senhor estava falando com a gente. Durante o momento de culto, cante ao Senhor. Use os salmos para louvar o Senhor. Existe um outro texto que diz: cantai ao Senhor, cantai louvores, cantai um cântico novo, apresentai-vos a Ele com cântico. E existem várias referências. Se você quiser anotar, Salmo 100, verso 2, Salmo 98, verso 1, Salmo 47, verso 7, Colossenses 3, 16. Então, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, estou testificando para vocês que existe o chamado para cantar. E é muito comum que nós, os ministros de louvor, enquanto cantamos, é muito comum que a gente convide as pessoas para adorar, para louvar o Senhor. Porque é algo que ninguém pode fazer pelo outro. Já parou para pensar nisso? Quando o Ministério de Louvor sobe aqui e fala: vamos juntos, igreja, vamos louvar ao Senhor. Ele está te convidando para você exercer aquilo que você foi chamado para fazer. Nós não podemos fazer aquilo que o Senhor espera que você faça. Então, cantar não é um dom espiritual concedido apenas para alguns escolhidos. É um mandamento bíblico, todos devem obedecer. Existem 7 palavras bíblicas, 7 palavras hebraicas, comumente traduzidas como louvor na Bíblia. E cada uma delas revela uma forma distinta de adoração. Aqui que vai entrar as expressões de louvor que eu comentei com vocês. Existem 7. Vou selecionar só algumas aqui para compartilhar com os irmãos. Yadá, por exemplo, significa estender as mãos em louvor ou agradecimento. Eu não sei se você já se perguntou lá no seu íntimo, se você for alguém como eu, questionador, pode ser que sim. Será mesmo que tem que ficar levantando? Por que mesmo que a gente levanta a mão quando a gente está na hora do louvor? Alguém já se perguntou? Por que eu faço isso? Eu faço porque todo mundo faz? Ou eu tenho um entendimento claro que é algo bíblico, está lá a orientação na palavra do Senhor? Por que mesmo que a gente bate palmas? O pastor sempre traz aqui um texto de referência para a gente. Existe um salmo declarando, para nós batermos palmas. Por que mesmo que nós podemos nos expressar com um louvor mais alto, com dança? Será mesmo que a gente precisava de instrumentos no culto? Como é que é isso? E eu estou aqui para dizer para você que existe todas essas expressões na Bíblia. Tem uma outra expressão que significa terrilar, que significa um cântico espontâneo de louvor. Cantar louvores inspirados pelo Espírito. Eu acho isso aqui a coisa mais linda. E é nesse ponto que eu oro para que a igreja do Senhor avance nesse tipo de adoração. Uma adoração espontânea, uma adoração que declara um cântico novo, palavras de amor ao Senhor, diretas do seu coração para Ele. É muito comum que nós somos facilmente dirigidos, guiados, quando nós temos um instrumento tocando, uma letra que a gente conhece. Você já se pegou num culto onde você está e você não conhece a letra? E aí você fica meio que perdido, sem saber o que fazer? E aí você fica meio que tipo assim, o que eu faço agora? Nesse momento você pode exercer isso aqui, o terrilar. Cantar um cântico novo, uma adoração criativa que parte do seu coração. O Senhor quer ouvir algo que sai dos seus próprios lábios para Ele. É uma adoração que independe da música. Sabia que o sonho de todo líder de louvor, e na verdade, o principal objetivo do ministério de louvor é um dia ser inútil. Sabia disso? É um dia a igreja nem necessitar de alguém aqui guiando e orientando e dizendo o que deve ser feito. É quando a igreja toda entende e responde à santidade do Senhor. Com expressões diretas do coração, livres, expressões criativas de adoração. Existe um termo aqui que diz barak, significa abençoar, ajoelhar-se em reverência. Então não se assuste, não se surpreenda quando alguém se rende,
Eu já vi vários irmãos, durante o louvor, simplesmente se ajoelhar e adorar e ficar ali em contrição ao Senhor. Não é exagero. Se isso já passou na sua mente, eu estou aqui para te dizer, não é exagero, não é extravagância. A Bíblia tem expressões nos ensinando que nós podemos louvar o Senhor prostrados no chão, ajoelhados, em rendição. Isso é uma postura de humildade. Nós somos corpo, alma e espírito, não é isso? Por vezes o nosso espírito está clamando em adoração, está sedento. E às vezes a gente chega aqui no culto e há uma guerra interna entre o espírito que quer se voltar para Deus e a alma que às vezes está aflita, agitada por algum motivo da sua vida. E aí, por vezes, sabe o que você tem que fazer? Falar igual o salmista Davi. Por que você está agitada, alma? Louva ao Senhor. Ei, calma. Não, se aquiete. Agora você está diante do Todo-Poderoso. Vamos adorar. Às vezes você precisa chegar aqui e dar ordem à sua alma e ao seu corpo. Porque por vezes o seu espírito deseja adorar, mas o seu corpo está cansado, seu corpo físico. Ele não quer se render, não quer se prostrar. Por isso que, por vezes, o pastor inicia aqui o culto. Levanta as mãos em sentido de rendição, para você dizer para o seu corpo, ei corpo, agora é hora do culto. Agora você vai se render, independente do seu cansaço, independente de como você chegou aqui. Agora nós vamos nos unir em adoração. E aí você manda uma ordem para a sua alma e você começa a adorar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Existe esse conflito interno, às vezes, entre nós. Às vezes é fácil. Às vezes você está eufórico, você chega empolgado, você está feliz. E aí está tudo certo. Corpo, alma e espírito está alinhado. Vou adorar. Mas às vezes não. Às vezes você tem que se render. Levantar sua mão, dobrar seu joelho. Para você falar assim, ó, você vai adorar. Você vai se prostrar ao Senhor. Foi para isso que você veio aqui. Amém? Existe um outro termo que diz halal, que significa brilhar, louvar, celebrar, agir com loucura por Deus. É um louvor entusiasmado e muitas vezes até extravagante. Esse daqui é o texto de base que nós vamos ler, que é a adoração de Maria. A gente sempre usa ela como exemplo, né? Quando ela derrama um perfume caro. Essa aqui é uma adoração extravagante. Zamar, tocar instrumentos musicais para o louvor. Então, se hoje nós temos instrumentos durante o culto, isso não é algo moderno, desde antes. Se você pegar textos mais antigos, nós vamos ver o salmista Davi, ele tocando a sua harpa para expulsar o espírito maligno da vida de Saul. Então, os instrumentos, eles fazem parte do culto. Amém? Houve um tempo em que a igreja, ela se limitou, né? A bateria era do diabo, a guitarra também era do rock, era do mal, era tudo pecado. Hoje, graças a Deus, nós temos todas essas manifestações aqui. E ainda é pouco, viu? Ainda tem muitos outros instrumentos que podem ser usados aqui para o louvor do nome do Senhor. Existe um outro termo que diz todá, oferta de gratidão, confissão, ações de graças. Então, quando nós cantamos gratidão, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia. Ação de gratidão. Quando nós estamos dando um obrigado para Jesus. Um aleluia é uma adoração a quem tem direito. É quando você reconhece a dignidade de alguém. Quando você grita um aleluia. Tem um outro termo aqui que diz Shabbat, que significa gritar em triunfo, clamar em alto louvor. É quando você exclama louvores com força. Tem um texto que diz, uma geração louvará as tuas obras a outra geração. E esse termo que é utilizado aqui para o louvor, é um louvor em alta voz. Altos louvores, é um louvor com força, com grito, com adoração. Então, se você, porventura, é aquele irmão que gosta mais de uma música clássica, gosta de um louvor mais baixinho, tudo bem. Isso pode fazer parte da sua particularidade. Mas o louvor em alta voz é uma expressão de adoração também. Amém? Então você pode sim erguer a sua voz em louvor e cantar mais alto ao Senhor.
levantar um aleluia com mais imponência ao Senhor, com mais paixão. E eu queria, nesse momento, que nós focássemos nessa expressão de adoração aqui, o terrilá, que é um cântico espontâneo, tá? Mas antes eu queria comentar com vocês do porquê que nós somos tão influenciados, hoje em dia, em nos tornarmos mais participantes de um culto, mais consumidores. É um termo muito comum que o pastor usa. Hoje é muito comum nós termos consumidores no culto, nós temos telespectadores, e tem uma explicação para isso. Existe um termo que é chamado de cultura da celebridade, e ela é promovida pelo mundo, pelo secularismo. É quando vários programas de TV e tantas outras coisas são propostas para silenciar as vozes e exaltar apenas uma voz. E aí nela, a plateia ela é treinada a admirar e a aplaudir um só. Quem nunca viu esses programas de talento aí? The Voice e tantos outros. Lá tem o quê? Uma celebridade e tem uma plateia pronta a assistir. E, infelizmente, essa cultura da celebridade, muitas vezes ela tem invadido e tem mexido com a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar a adoração e enxergar os cultos. Mas eu quero dizer para você que na cultura do reino não funciona assim, não. Na cultura do reino, o louvor é participativo. O louvor é para todos. Então, muitos, infelizmente, chegam aos cultos condicionados por essa cultura. E aí, durante o louvor, elas param para ouvir a voz bonita que está solando, os instrumentos que estão sendo bem conduzidos ou não, muitas vezes. Acontece, né? Contudo, a proposta é outra. É cantarmos juntos. Adorarmos juntos. Tem um hino que eu gosto muito do Asaf Borba, que é Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Ó, está no coletivo. Já pararam para observar isso? Reunimos-nos aqui. Hoje vocês já observaram o quanto que as músicas estão mais em primeira pessoa? É mais sobre nós, ou eu cantando sozinha para Deus. Mas nós precisamos voltar para esse entendimento de louvores mais coletivos, onde nós louvamos juntos. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Isso aqui foi apenas a introdução. Vamos aqui à Bíblia em Mateus 26, do verso 6 ao verso 9. Não, verso 13. Do 6 ao 13, viu, Paulo? Eu vou ler aqui com vocês. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento muito precioso, e derramou sobre a sua cabeça. Estando ele reclinado à mesa. Mas, vendo isto, os seus discípulos indignaram-se, dizendo: qual o propósito deste desperdício? Pois este unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Entendendo isto, Jesus lhes disse: por que afliges esta mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Esse texto aqui é uma passagem que Jesus está prestes a ser crucificado. É uma das últimas falas ali dele com os discípulos, depois vem a última ceia. E o que estava acontecendo aqui nesse lugar, nessa casa? Uma reunião, onde Jesus estava presente, e nela estavam os discípulos, novos seguidores, como por exemplo Simão, né, que era o leproso. Ali também havia fariseus,
E os fariseus eram homens da lei daquela época. Era um grupo dentro do judaísmo que decidia estudar mais a Torá. Ele se separava justamente para se dedicar aos estudos. E também haviam outros líderes ali que presenciaram toda aquela cena. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é que essa mulher, ela derrama esse perfume e provavelmente o cheiro começa a invadir aquele ambiente. E aqui nós temos uma simbologia muito linda. Por isso que nós falamos que é uma expressão de adoração. E começou ali um culto, de repente. Porque havia pessoas reunidas em nome de Jesus, havia ali uma expressão de adoração, um aroma suave estava subindo, era um culto. E aquela mulher, ela entregou-se para Jesus. Mas, em vez daquelas pessoas se unirem a essa mulher aqui, nesse ato de adoração, eles simplesmente permaneceram assistindo, enquanto ela adorava. E eu queria trazer essa reflexão para nós aqui. Você já imaginou nós chegarmos a um culto, e em vez de nos engajarmos na adoração, erguendo as nossas vozes para cantar, simplesmente nós deixarmos o trabalho para os profissionais à frente? Para quem está liderando ali a adoração, para o irmão que recebeu a oportunidade para cantar? Imagina permanecermos em silêncio, apenas assistindo, enquanto outra pessoa derrama o seu vaso de alabastro diante do Senhor? Irmãos, é possível nos enganarmos, acreditando que estamos prestando um culto apenas pelo fato de estarmos no mesmo ambiente, mas a presença física não é sinônimo de entrega. Eu não sei quem foi aqui recente que usou esse termo. Não sei se foi numa escola bíblica, foi num culto. O irmão falou assim: nós corremos o risco muito grande de consumirmos uma espiritualidade. Nós saímos da nossa casa, participarmos de um culto, seja ele de sexta, de domingo, e nós voltarmos para casa com uma falsa sensação de que nós adoramos ao Senhor, de que nós ofertamos louvor ao Senhor, porque simplesmente estivemos no mesmo ambiente, fisicamente, e um culto foi prestado ali de fato. Alguém conduziu o culto, alguém trouxe a palavra, alguém apresentou um louvor ao Senhor, e a gente volta com essa falsa ideia para os nossos lares, de que nós prestamos um culto ao Senhor, quando nós, na verdade, consumimos uma espiritualidade, quando nós, muitas vezes, fomos telespectadores, fomos como aqueles fariseus, os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, que viram a cena de adoração acontecendo, mas eles ficaram ali só avaliando. Meu Deus, para que isso? Poxa, mas que desperdício. É comum. Nós corremos dois riscos. O de nos tornarmos o crítico do culto, aquele que diz se o culto foi bom ou não, se o louvor foi bom ou não, ou aquele que se engana, achando que fez parte do culto. O culto foi uma bênção. Mas e o culto dele? Será se ele teve a sua expressão de adoração? Será se ele cantou junto? Será se ele adorou junto? Será se ele deixou que a palavra fosse ministrada ao coração? E aí eu volto a falar, presença física não é sinônimo de entrega. E o desejo do meu coração nessa tarde é que você permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração, como o Senhor ministrou ao meu. Nós corremos um sério risco, irmãos, de virmos à casa de Deus, o lugar separado para adorar, e nos enganarmos, achando que nós prestamos um culto ao Senhor, quando apenas estamos familiarizados com esse ambiente. Nós, seres humanos, por natureza, temos facilidade de nos adaptarmos, de nos acostumarmos. Que o Senhor venha nos despertar nessa tarde, para que o nosso culto não seja apenas mecânico, que nós não estejamos aqui apenas de corpo físico, mas que haja realmente uma unidade de espírito, uma unidade em adoração ao Senhor. A nossa oração e o propósito do 24 horas de adoração, com esse tema,
não é simplesmente realizar mais um evento. Não é essa a nossa proposta. Mas é gerar um ambiente de adoração genuína. É trazer o entendimento bíblico sobre a adoração. Adoração não é só uma coisa bonita, que você fala por aí, que você enche a boca. Que legal, lá na minha igreja tem um grupo de louvor bem legal. Por isso que eu gosto de frequentar lá. Não, adoração é para todos. É para mim e para você, essa expressão de adoração. Porque adoração é muito mais do que isso, já foi pregado aqui. Essa expressão de adoração é para todos, cantar é para todos. Não é algo restrito a momentos especiais da sua vida, a um domingo à noite, não. Você pode cantar louvores lá na sua casa, no seu carro, enquanto você lava sua louça. Enfim, cante louvores ao Senhor. Adore ao Senhor. Nós precisamos compreender esse chamado, para que nós sejamos ativos. Eu falei para vocês mais cedo, que às vezes a falta de convicção nos leva a essa inércia, a essa indiferença. Mas o entendimento, ele traz luz, e ele muda a nossa forma de agir, de nos comportar. Então, quando nós entendemos que fomos chamados para cantar, que é o que nós estamos proclamando aqui, nós somos ativos na adoração. Nós temos uma igreja participativa durante o momento do louvor. E Deus, Ele deseja ser louvado. Na individualidade de cada um, lá no seu secreto, no seu devocional, mas Ele também deseja na coletividade, que é o culto público. E nós recebemos esse encargo da parte do Senhor, de, mais uma vez, nós estamos aqui na 3ª edição. É como se fosse uma conferência, não deixa de ser, onde nós estamos aqui alinhando a nossa visão sobre a adoração. Estamos caminhando, né, cada vez mais. E o pastor Bruno aqui mais cedo, ele trouxe um entendimento sobre maturidade muito legal. Ele deu o exemplo da manga, né, madura. Quem estava aqui? E ele falou que quando a manga madura, ela chega no seu ponto máximo ali de maturação, ela cai. Porque esse é o seu objetivo. Então, a maturidade, ela faz isso com a gente. À medida que nós lemos a palavra do Senhor, nós permitimos que essa palavra nos invade, ela traz revelação ao nosso coração, a maturidade cristã nos faz nos prostrarmos, nos rendermos e fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Por exemplo, cantar. Cantar no culto. E tem um texto muito legal, que eu sempre gosto de compartilhar com o pessoal do louvor, que é 1 Samuel 5, do 1 ao 5. Que é quando o Deus estranho, Dagon, ele cai diante da arca, que era o símbolo da presença de Deus. Eu gosto muito de ler esse texto com eles, eu vou fazer só um rápido resumo. Que é para dizer para você que cantar não é uma simples expressão de adoração que agrada o coração de Deus somente. Mas é uma arma poderosa que o Senhor... Eu estou te dando mais um motivo para você cantar. E nessa passagem bíblica, os inimigos do povo de Deus, eles roubam a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, e colocam dentro do templo do Deus Dagon. E aí, quando passa a noite, quando os sacerdotes lá do templo voltam para olhar, o Deus Dagon, ele está caído no chão. Quebrou uma das suas partes. Ele vai e arruma. E aí, quando é de madrugada novamente que ele olha, o rei Dagon está prostrado em terra, o ídolo. Isso aqui o Senhor deixou registrado para nós em sua palavra, gente. Não por um motivo assim aleatório, tudo tem um porquê. A Arca da Aliança era o símbolo da presença, era o símbolo da adoração do povo de Israel. E diante da adoração, várias coisas são alinhadas no nosso coração. Nós adoramos a Deus que nos criou e espera de nós ouvir a nossa adoração. E também os falsos deuses são destronados. Os falsos ídolos são destronados do nosso coração e também as potestades espirituais que atuam.
Então, quando nós levantamos um louvor ao Senhor, nós estamos erguendo um altar de adoração. E onde a presença de Deus está, tudo que é falso, tudo que é construído por orgulho, tudo que é construído por idolatria, não permanece de pé. Não permanece de pé. Algo poderoso acontece. Muitas vezes é visível aos nossos olhos naturais e por vezes apenas nos olhos espirituais. Então esse é o convite, né, que eu deixo para cada um de nós. Que durante todo esse 24 horas de adoração e de agora em diante, sempre com esse novo entendimento. Alguns aqui possivelmente já tinham esse entendimento, o Senhor está reforçando isso, está te trazendo à memória isso, porque por vezes nossa memória ela é muito, muito falha. E se porventura você não tinha esse entendimento, você vai sair daqui com essa convicção no Espírito, de que você deve adorar e que quando nós adoramos, toda a estrutura que não glorifica a Deus, ela cai por terra. Amém? Então, nesse momento, gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos fazer uma oração. E eu vou passar logo em seguida para a irmã Nilce, para ela conduzir um momento profético com a gente. E nesse momento, você vai poder colocar em prática tudo isso aqui que eu falei. Eu disse para vocês que eu sou professora, né? O professor, ele ensina e depois ele quer avaliação. Então, ele gosta de colocar, fazer atividade, colocar o povo para fazer a prática. Então, nesse momento, você, se creu nessa palavra, você vai ter a sua oportunidade de falar palavras ao Senhor, palavras de amor ao Senhor. Você vai ter a sua oportunidade de cantar um cântico novo, um cântico espontâneo, um cântico profético que surgir dos seus lábios. Não dependa dos instrumentos, não dependa da música, não dependa de uma letra, não dependa de quem está aqui no púlpito conduzindo alguma coisa. É você e o Senhor. E aí eu gosto de fazer um exercício. Se você fica desconcentrado com o olhão aberto, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e se conecte com o Senhor nesse momento. Essa é a hora que, embora nós já estamos cansados, quem está aqui desde ontem, mas nós vamos dar uma ordem para o nosso corpo nesse momento. Nós vamos dar uma ordem para a nossa alma. Então, nesse momento, se você quiser se ajoelhar, se você quiser levantar a mão, se você quiser andar, fica à vontade. Mas não deixe de falar com o Senhor nesse momento, de cantar um cântico novo. Amém? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nós estamos aqui muito gratos, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se fez presente desde antes, desde o momento de preparação, durante as salas de oração, durante a abertura. Esse 24 horas de adoração é um projeto que surgiu no coração do Senhor. E o Senhor tem testificado isso cada dia mais, com os testemunhos, com o despertamento, com a mudança de rota na vida das pessoas, que tem entendido, Senhor, que o cristianismo que estão levando não é aquilo que o Senhor espera de nós, o Senhor quer mais. Ah, Jesus, obrigado, porque o Senhor trouxe um entendimento claro para nós aqui nessa tarde, que todos nós fomos chamados, convocados para louvar ao Senhor. Que o Senhor espera uma adoração genuína dos nossos lábios, mas provenientes do nosso coração. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos renovou, o Senhor nos despertou, o Senhor nos visitou. Obrigada pelas palavras, Jesus, que foram pregadas aqui, as orações. Eu sei que todas elas foram colhidas, como a tua palavra diz, lá em Apocalipse. Existem taças que estão reservando a oração dos santos. Oh, Jesus, nós sabemos que nada que é feito diante do Senhor é vão. E nesse momento nós estamos gratos, porque o Senhor já nos recompensou com a sua maravilhosa presença, com o teu renovo, com a sua visitação. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra, ela traz verdade, ela nos transforma, ela nos ilumina, ela nos renova. Oh, Pai, se porventura ainda existem áreas no nosso coração que precisam ser convertidas, serem alinhadas com a tua verdade, com a tua palavra, faça isso por nós. Sonda-nos, sonda o nosso coração, Jesus, e acerte
Aquilo que porventura ainda está torto, ainda que porventura Jesus não está nos trilhos, não está conforme aquilo que o Senhor espera de nós. Obrigada por esse novo tempo como comunidade de fé. Obrigada pela tua igreja que entendeu o teu chamado. Obrigada, Jesus, por essa família, por essa unidade que o Senhor gerou em nós. Uma igreja que abraça, uma igreja que entende, que apoia, que busca junto. Não se trata de algo departamentalizado, mas se trata do reino de Deus. E eu vi isso acontecer aqui entre nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Continua fazendo aquilo que o Senhor reservou para nós. Nessas 24 horas de adoração. Mantenha a nossa chama acesa, Pai. É isso que nós desejamos. Eu oro em nome de Jesus. Manilze.